A jornada para compreender a arquitetura da mente humana frequentemente começa em salas frias, sob o zumbido rítmico de máquinas de alta tecnologia. Para uma pesquisadora que dedicou sua vida a decifrar os mistérios do autismo, o fim da década de 1980 marcou o início de uma exploração sem precedentes. Naquela época, a ressonância magnética nuclear era uma novidade assombrosa, uma ferramenta que prometia transformar o invisível em visível. Ela se lembra vividamente da primeira vez que se submeteu a esse exame, sentindo uma excitação quase infantil diante da possibilidade de realizar uma viagem ao centro de seu próprio cérebro. Ver as imagens detalhadas de sua própria anatomia cerebral não era apenas um exercício científico, era um encontro profundo com a própria identidade. Aqueles primeiros escaneamentos não eram meras fotografias estáticas. Eram mapas que começavam a oferecer explicações para as dificuldades que ela enfrentara desde a infância, como o atraso na fala, as crises de pânico paralisantes e a curiosa incapacidade de reconhecer rostos familiares. O fascínio por essas tecnologias não diminuiu com o tempo, pelo contrário, transformou-se em uma busca constante. Sempre que um novo método de escaneamento surgia, ela era a primeira na fila, ansiosa para ver como as novas camadas de dados poderiam iluminar as nuances do funcionamento neural. Essa busca, no entanto, ocorria em um cenário onde o diagnóstico de transtornos do desenvolvimento ainda era guiado por sistemas puramente comportamentais, muitas vezes descritos como desastrosos. Enquanto a medicina para infecções de garganta se baseia em evidências biológicas claras, os critérios para o autismo pareciam mudar a cada nova edição dos manuais diagnósticos, como se a identidade de milhares de pessoas estivesse à mercê de revisões burocráticas. Havia um apelo silencioso, mas fervoroso em suas reflexões. A necessidade urgente de que pais, professores e terapeutas olhassem além dos rótulos. Um rótulo, afinal, não deveria ser uma sentença ou uma definição completa de um ser humano. O imbróglio da genética do autismo revelava-se cada vez mais complexo, um labirinto de pequenas variações no código genético que ditam o desenvolvimento cerebral de maneiras únicas para cada indivíduo. O que se encontrava em uma criança muitas vezes estava ausente em outra, sugerindo que o espectro era muito mais vasto e matizado do que as descrições padronizadas permitiam supor. E enquanto a ciência se debruçava sobre as dificuldades de comunicação social, uma peça fundamental parecia ser constantemente negligenciada: a experiência sensorial. A hipersensibilidade, capaz de tornar o som de um secador de mãos algo tão doloroso quanto um trovão, ou de transformar a textura de uma roupa em um tormento constante, era uma barreira invisível para a integração plena na sociedade. O mundo precisava entender que o autismo não era apenas uma forma de se comportar, mas uma forma de sentir e processar a realidade. E o primeiro passo para essa compreensão estava prestes a ser revelado por meio de uma descoberta que mudaria sua visão sobre o pensamento humano. O cenário em que a compreensão do autismo se desenvolveu nas últimas 6 décadas passou por transformações drásticas, migrando de um isolamento institucional sombrio para uma busca ativa por inclusão e propósito. No passado, crianças com dificuldades severas eram frequentemente escondidas do mundo, mas o horizonte atual busca proporcionar a elas uma vida plena, onde o trabalho e a contribuição social não sejam apenas sonhos distantes, mas possibilidades reais. A pesquisadora, ao refletir sobre sua própria trajetória, percebeu que sua visão inicial sobre o funcionamento da mente autista era, de certa forma, limitada por sua própria experiência. Em meados dos anos 1990, ela estava convencida de que todas as pessoas dentro do espectro autista compartilhavam uma característica fundamental: eram pensadores visuais fotorrealistas.
Para ela, o pensamento sempre ocorrera através de imagens nítidas, como se sua mente fosse uma biblioteca infinita de fotografias e vídeos. No entanto, a realidade começou a se mostrar muito mais diversificada. Ao entrevistar diversas pessoas sobre como elas recordavam informações e processavam o mundo, ela foi confrontada com uma verdade desconcertante. Sua suposição estava incompleta. O mundo do pensamento autista não era um monólito de imagens, mas um terreno fértil para diferentes tipos de especialização cognitiva. Essa percepção a levou a investigar mais a fundo o que realmente significava pensar para alguém cujo cérebro opera fora dos padrões convencionais. Ela teorizou que poderiam existir categorias distintas de pensamento, cada uma com seus próprios pontos fortes e limitações. A busca pela validação dessa tese tornou-se uma missão, pois entender o próprio tipo de pensamento é a chave para o autorrespeito e para o aproveitamento máximo das capacidades individuais. O contexto histórico em que ela cresceu no continente americano era marcado por uma visão que frequentemente patologizava as diferenças, mas sua jornada pessoal a ensinou que muitos desses traços, quando bem direcionados, poderiam se tornar vantagens competitivas. O autismo, a depressão e outros transtornos foram sendo compreendidos não como interrupções bruscas da normalidade, mas como parte de um contínuo que vai do funcional ao disfuncional. Um excesso de certo traço pode causar uma incapacidade severa, mas uma dose moderada desse mesmo traço pode ser o que permite a um indivíduo enxergar soluções que outros ignoram. Se a humanidade tentasse eliminar todos os transtornos genéticos cerebrais, talvez alcançasse uma felicidade superficial, mas o preço a pagar seria a perda de mentes brilhantes e originais que impulsionam o progresso humano. Essa reflexão sobre a diversidade neurológica serviu de base para uma investigação mais profunda sobre como as imagens, as palavras e os padrões se entrelaçam na mente, preparando o terreno para um desafio inesperado que a forçaria a repensar tudo o que acreditava saber sobre o pensamento visual. A certeza de uma especialista pode ser abalada por uma simples crítica, e foi exatamente o que aconteceu quando ela se deparou com uma resenha de um de seus trabalhos em um grande site de vendas global. O comentário, escrito por alguém que também vivia a realidade do autismo, era direto e doloroso. Afirmava que ela cometia generalizações evidentes e supunha erroneamente que todos os autistas eram como ela. A crítica apontava que alguns indivíduos no espectro não eram nada visuais e possuíam sérias dificuldades de processamento visual. Aquelas palavras não foram interpretadas como ódio, mas como um alerta necessário que a atingiu profundamente. Seria possível que ela estivesse tão mergulhada em sua própria forma de ver o mundo que ignorara a diversidade dentro de seu próprio grupo. Desde os anos 1970, quando começou a projetar instalações para o manejo de gado, ela percebera que sua visão era diferente. Ela via erros de projeto instantaneamente, como se as falhas brilhassem diante de seus olhos, enquanto outros projetistas pareciam cegos para o óbvio. Na época, ela acreditava que essas pessoas eram simplesmente menos capazes, mas com o tempo compreendeu que elas possuíam cérebros que operavam em frequências distintas. No entanto, a crença de que o autismo e o pensamento visual eram sinônimos ainda persistia nela, reforçada por estudos da década de 1980 que mostravam crianças autistas com excelente desempenho em testes de montagem de objetos e desenho de blocos, mas com resultados pobres em aptidões verbais. Aquela pesquisa parecia confirmar sua visão da natureza visual e espacial da mente autista, mas o comentário da resenha continuava a ecoar. Ela começou a questionar se o cérebro autista, embora frequentemente dotado da capacidade de perceber detalhes e armazenar vastas quantidades de informações, não utilizaria esses talentos de maneiras variadas.
Se um cérebro estivesse focado em palavras, ele faria associações completamente diferentes de um cérebro focado em imagens. Essa busca por respostas a levou a considerar a existência de uma terceira categoria de pensamento, algo que ia além do tradicional debate entre verbal e visual. Ela se viu em um dilema intelectual: como conciliar sua experiência pessoal de ver um trem de metrô de Nova York ou um comboio na Dinamarca ao ouvir a palavra trem com a experiência de outros que talvez não vissem absolutamente nada. O início de 2001 trouxe um novo elemento para esse quebra-cabeça na forma de um manuscrito sobre a vida de uma jovem artista chamada Jessie. A história dessa moça, cuja mãe lutara contra autoridades médicas que buscavam explicações psicanalíticas para o comportamento da filha, prometia revelar novos horizontes. Ao abrir aquelas páginas, a especialista não esperava que o que veria ali colocaria em xeque suas categorias mentais mais sólidas, revelando que o pensamento visual possuía ramificações que ela ainda não fora capaz de imaginar. Ao analisar a arte de Jessie, a pesquisadora sentiu um choque de realidade. A jovem criava obras repletas de cores psicodélicas, tons de néon vibrantes como tangerina e ametista, aplicados em objetos que normalmente não teriam essas cores, como cabos de pontes ou janelas de prédios comerciais. Era uma mente visual, sem dúvida, mas de um tipo que a especialista não reconhecia em si mesma. Enquanto seus próprios desenhos técnicos eram focados na precisão fotorrealista de tubos, canaletas e cercas metálicas, a arte da jovem focava em padrões e cores exuberantes. Ambas viam o mundo por meio de imagens, mas as imagens eram processadas e manipuladas de formas opostas. A investigação sobre como a jovem pensava revelou pistas fascinantes nas margens de seus livros. A moça era obcecada por buscar regularidades nas palavras, criando listas de termos que seguiam padrões específicos de plural ou transformações vocais como sing, sang, sung, song. Ela também era fascinada por relógios e pela conversão do tempo em diferentes sistemas, criando relógios de 10, 14 ou 36 horas. As conversões matemáticas de horas para minutos e segundos eram feitas com uma rapidez que parecia intuitiva. A palavra padrões começou a surgir repetidamente nas notas da pesquisadora. Ela se lembrou de um teste famoso, as matrizes progressivas de Raven, que mede a capacidade de completar padrões lógicos, e descobriu que a jovem artista havia alcançado pontuações altíssimas no topo da escala. Outro exemplo surgiu na forma de uma estrela de origami complexa, dada a ela por um menino superdotado em matemática após uma palestra. A peça era uma estrutura intrincada de 8 pontas, onde folhas de papel de cores diferentes se entrelaçavam de maneira matematicamente precisa. Aquilo não era apenas arte visual. Era o fruto de uma mente que operava por meio de relações espaciais e lógicas profundas. A hipótese de uma terceira categoria de pensamento começou a ganhar corpo, o pensamento por padrões. Esse tipo de mente não se prendia necessariamente à imagem fotorrealista de um objeto, nem se limitava ao fluxo linear das palavras, mas enxergava a estrutura subjacente das coisas. Em uma visita a uma empresa de alta tecnologia no Vale do Silício, ela perguntou a programadores como eles escreviam códigos. Alguns responderam que visualizavam a árvore de programação inteira e inseriam as instruções em cada ramo. Eram pensadores por padrões. No entanto, ao conversar com outras amigas autistas que também eram programadoras, ela descobriu que algumas delas não eram visuais nesse sentido. Tinham dificuldade em imaginar cenas de livros ou entender esportes sem assisti-los. Para elas, programar era como resolver sudokus ou palavras cruzadas, uma busca incessante por irregularidades e conexões lógicas. A tensão entre o visual puro e o lógico espacial estava se tornando cada vez mais evidente.
sugerindo que o que antes era agrupado como um único estilo de pensamento era, na verdade, um espectro de habilidades distintas que precisavam ser cuidadosamente mapeadas. A exploração das diferentes formas de pensar levou a especialista a um território onde a arte, a matemática e a ciência se fundem de maneira surpreendente. Ela começou a notar que o pensamento por padrões não era apenas uma curiosidade diagnóstica, mas a força motriz por trás de feitos humanos extraordinários. Ela se deparou com a história de um jovem japonês, um prodígio que criava dragões de origami com milhares de escamas e detalhes minuciosos, sem o auxílio de qualquer software. Quando questionado sobre como conseguia realizar tal proeza, ele simplesmente dizia que via a peça concluída e a desdobrava mentalmente, uma peça de cada vez. Era a pura manifestação da padronicidade em ação. Outro exemplo marcante foi o de um homem que, após sofrer uma concussão, passou a enxergar o mundo como uma fórmula matemática viva, desenhando fractais complexos sem nunca ter tido treinamento artístico. Esses relatos sugeriam que os padrões estão profundamente enraizados na arquitetura do cérebro humano, esperando apenas o estímulo ou a configuração correta para serem revelados. A pesquisadora mergulhou em estudos que mostravam como os matemáticos haviam descoberto geometrias complexas na música de compositores clássicos séculos antes de essas formas serem formalmente descritas pela ciência. Até mesmo as pinceladas agitas de Van Gogh em seus céus estrelados revelaram-se matematicamente idênticas às fórmulas que descrevem a turbulência dos fluidos, algo que a física só explicaria décadas depois. Havia uma intuição profunda nesses gênios, uma capacidade de captar as leis da natureza e traduzi-las em beleza. Mas, enquanto se maravilhava com essas conexões universais, ela precisava retornar ao seu objetivo principal. Como isso se aplicava ao cérebro autista, a relação entre a arte e a ciência parecia caminhar em duas vias. Assim como a arte precedia a análise científica, os cientistas começavam a usar a arte para compreender a matemática complexa, como nos diagramas que revolucionaram a física quântica ou em videogames onde jogadores comuns resolviam estruturas de cristais que desafiavam bioquímicos experientes. Ela percebeu que a distinção entre pensadores algébricos e geométricos, aqueles que veem o mundo em números e variáveis versus aqueles que o veem em formas, era um paralelo perfeito para o que estava tentando definir. No xadrez, essa habilidade de reconhecimento de padrões atingia seu ápice. Grandes mestres não memorizavam todas as jogadas possíveis, mas sim chunks ou conjuntos de informações interrelacionadas. Eles enxergavam o tabuleiro não como peças isoladas, mas como padrões familiares que lhes permitiam prever o desenrolar da partida com uma clareza quase sobrenatural. Essa tendência humana de encontrar sentido em dados, denominada padronicidade, era o que permitia a sobrevivência e a evolução, mas também era o que poderia levar a conclusões erradas se o cérebro tentasse ver ordem onde só existia o caos. O desafio agora era provar que o pensamento por padrões merecia seu próprio lugar ao sol, como uma categoria distinta e fundamental da cognição humana. A busca por uma base científica para a terceira categoria de pensamento levou a pesquisadora a uma investigação virtual profunda, uma espécie de safari digital por artigos acadêmicos e índices de citações. Por muito tempo, as buscas só retornavam à dicotomia tradicional entre o verbal e o visual, mas finalmente ela encontrou o que procurava: evidências de que não havia apenas um tipo de visualizador, mas dois. Uma professora de radiologia em uma prestigiosa universidade médica havia notado um fenômeno estranho em testes de habilidades espaciais. Indivíduos que se identificavam como pensadores visuais apresentavam resultados curiosamente divergentes,
Alguns eram excepcionais na manipulação de objetos no espaço, enquanto outros eram surpreendentemente limitados. Essa distribuição bimodal sugeria que o termo pensador visual era simplista demais para descrever a realidade. A ciência estava começando a identificar dois caminhos visuais distintos no cérebro. O caminho dorsal, responsável pelo processamento de detalhes, cores e aparência dos objetos, e o caminho ventral, focado em como os objetos se relacionam espacialmente. Essa divisão de trabalho neural era a chave para entender a diferença entre o que a especialista chamava de pensador por imagens e o que a ciência agora denominava visualizador de objetos e visualizador espacial. A ideia era revolucionária. A arte visual e a ciência dependiam de habilidades visuais, mas de tipos opostos. Um artista precisava da riqueza dos detalhes e das cores, enquanto um arquiteto ou engenheiro dependia da compreensão das proporções e da movimentação dos volumes no espaço. No entanto, a recepção inicial dessa hipótese no meio acadêmico fora fria, com muitos editores sugerindo que as falhas nos testes poderiam ser explicadas por má avaliação das próprias aptidões ou diferenças de gênero. Mas a persistência da professora de radiologia valeu a pena, e estudos de neuroimagem começaram a confirmar que os dois tipos de visualizadores utilizavam as rotas cerebrais dorsal e ventral em proporções distintas. Agora, com a validação científica em mãos, a pesquisadora sentiu que era o momento de testar a si mesma. Ela queria entender onde se encaixava nesse novo mapa da mente. O primeiro teste focado na vividez das imagens foi uma revelação. Ao ser solicitada a imaginar cenas comuns, como o sol nascente ou a fachada de uma loja, as imagens surgiam em sua mente com uma clareza absoluta, quase indistinguível da visão normal. Ela via cada detalhe das cestinhas de compras no supermercado que frequentava e a cor exata de um arco-íris que observara anos antes. No entanto, quando o teste exigia uma visão mais geral ou menos detalhada, ela sentia uma dificuldade inesperada. Era como se sua mente só soubesse operar em alta definição, focada no particular em vez de no geral. Esse resultado a colocava no mesmo nível de artistas visuais profissionais, o que parecia contraditório com sua carreira científica. A tensão entre sua identidade como cientista e sua performance como artista visual nos testes indicava que havia algo mais profundo a ser descoberto, um elemento que unia sua habilidade de ver detalhes com sua mente analítica. À medida que a especialista avançava nos testes de habilidades espaciais, a situação tornava-se cada vez mais intrigante e, de certa forma, frustrante. Em desafios que envolviam imaginar papéis sendo dobrados e furados ou girar mentalmente objetos tridimensionais complexos, seu desempenho caía drasticamente. Ela se viu incapaz de manter a forma original do objeto em sua memória de curto prazo enquanto tentava manipulá-lo no espaço mental. Onde cientistas e arquitetos costumavam brilhar, ela falhava. Em um teste de perspectiva, onde precisava se imaginar em diferentes pontos de uma paisagem e apontar ângulos para objetos ao redor, o resultado foi um zero absoluto. Para alguém que passara décadas projetando instalações complexas e determinando ângulos de rampas com precisão apenas no olhar, aquele fracasso parecia um paradoxo insolúvel. Como ela poderia ser tão boa na prática e tão limitada nos testes teóricos de percepção espacial? Ela começou a escrever para a professora de radiologia, tentando explicar que, embora não conseguisse girar um objeto mentalmente, ela era capaz de dar a volta nele com os olhos de sua mente. Quando visualizava uma fábrica, ela voava por cima dela como um helicóptero ou caminhava pelo chão como um animal. Seu pensamento não era sobre a manipulação abstrata de um volume no vácuo, mas sobre a imersão total em uma cena composta por imagens fixas e detalhadas. Ao ser desafiada pelo seu colaborador literário a imaginar algo tão simples quanto uma cerca,
Sua mente disparava em uma sucessão infinita de exemplos específicos. Arame farpado, estacas de madeira, postes de ferro, cada uma vinculada a uma memória ou utilidade distinta. Para ela, não existia o conceito genérico de cerca. Existiam apenas cercas reais e individuais. Essa característica de sua cognição revelava-se uma ferramenta poderosa na resolução de problemas físicos. Ao passar o filme mentalmente, ela conseguia prever com exatidão para onde um disco de hóquei iria após uma tacada ou como uma bola cairia de um poste em um carro em movimento. Ela não usava fórmulas matemáticas espaciais, ela usava experiências visuais acumuladas. Sua capacidade de posicionar-se no lugar certo para uma fotografia ou identificar a melhor perspectiva para uma equipe de televisão vinha dessa manipulação de si mesma no espaço, e não do objeto. A professora de radiologia explicou que ela continuava sendo, fundamentalmente, uma pensadora visual de objetos. Seu pensamento sempre começava com uma imagem fixa e detalhada. Aquilo explicava porque seus resultados nos testes eram tão semelhantes aos de artistas, mas ainda restava a pergunta: por que ela era uma cientista e não uma artista? A resposta a essa pergunta exigiria olhar para além das habilidades visuais e considerar a influência do próprio autismo na forma como as emoções e a lógica se fundem na mente. O momento de maior clareza surgiu quando a especialista confrontou a diferença entre a percepção artística e a científica por meio de um exercício envolvendo pinturas abstratas. Uma das telas era dinâmica, repleta de manchas e cores que evocavam movimento e caos. A outra era estática, composta por formas geométricas rígidas. Ao olhar para a primeira, ela não viu emoção ou tensão, como um artista descreveria. Ela viu imediatamente a silhueta de um caça-bombardeiro que observara em um livro recentemente. Na segunda, viu a cesta de costura de sua mãe. Quando seu colaborador perguntou que tipo de sentimento aquelas imagens despertavam, a resposta foi um silêncio reflexivo: nenhum. Para ela, as imagens não eram condutores de emoção, mas sim correspondências visuais exatas com sua base de dados mental. Enquanto artistas usavam termos como choque ou rompimento para descrever o que sentiam ao ver as obras, ela e outros cientistas focavam no que estava literalmente ali. Quadrados, manchas, cores e cristais. No entanto, havia uma distinção crucial. Os cientistas típicos viam formas geométricas puras, ela via objetos concretos da realidade. Ela percebeu que via como uma artista, captando detalhes e figuras onde outros viam apenas formas, mas processava essas informações com o desapego emocional de um cientista. Essa combinação era o seu diferencial. Ela não atribuía valores emocionais a objetos concretos, o que lhe permitia manejá-los com uma objetividade absoluta. Essa falta de ruído emocional permitia que ela visse as coisas como elas realmente eram, sem os filtros das expectativas ou sentimentos. Foi essa percepção que a levou a uma conclusão definitiva. A alta visualização de objetos, quando somada ao autismo, resultava em uma mente científica única. Ela era capaz de ver uma catástrofe antes mesmo que ela ocorresse, simplesmente porque conseguia projetar o comportamento dos objetos físicos sem a distração das abstrações. Se outros engenheiros seguiam especificações falhas, como as que levaram a falhas fatais em sistemas de segurança de veículos, era porque eles confiavam em modelos teóricos. Ela, por outro lado, teria apenas que olhar para um vídeo de teste de impacto para ver que uma criança não sobreviveria a certas condições. Essa revelação mudou a trajetória de sua compreensão sobre si mesma. O autismo não era apenas uma coleção de sintomas ou desafios sociais. Era a lente que permitia que seu talento visual se transformasse em uma ferramenta de precisão científica inigualável, capaz de salvar vidas e transformar indústrias inteiras no continente americano e além.
O impacto dessa descoberta reverberou na forma como a especialista passou a enxergar as tragédias e os erros de engenharia do mundo real. Ela relembrou o desastre em uma usina nuclear em uma ilha distante, após um tsunami avassalador em 2011. Enquanto o mundo tentava entender a complexidade do derretimento dos reatores, ela só conseguia ver uma coisa em sua mente: os geradores de emergência submersos. Por estarem localizados no subsolo de uma usina à beira-mar, a inundação era uma consequência óbvia para quem pensasse por imagens de objetos reais. Ao ler as descrições do acidente, ela via a água subindo e os equipamentos parando de funcionar. Para ela, a falha não era apenas técnica, mas uma falha de imaginação visual. Muitos dos erros que custam fortunas e vidas ocorrem porque as pessoas no comando confiam demais em cálculos abstratos e negligenciam a realidade física dos objetos que estão manipulando. Essa capacidade de prever o desastre tornou-se a base de seu trabalho como consultora. Ela não precisava de simulações complexas em computador quando seu próprio cérebro podia simular o desgaste de uma corrente no teto de uma fábrica ou a falha de um portão em um curral. O peso dessa responsabilidade era palpável, mas trazia consigo um senso de propósito renovado. Ela compreendeu que sua mente operava como um sistema de alerta precoce, uma sentinela que detectava o perigo onde outros viam apenas eficiência. Após as revelações dos testes, houve um momento de quietude, um intervalo onde as peças do quebra-cabeça de sua identidade finalmente se encaixaram. Ela não era uma artista que falhara em ser sensível, nem uma cientista que falhara em ser puramente abstrata. Ela era algo novo, uma integração de habilidades que só o autismo poderia ter esculpido daquela maneira. Essa nova clareza permitiu que ela aceitasse suas limitações espaciais sem culpa. Se ela não conseguia girar um cubo no vácuo, não importava, pois ela podia construir pontes e sistemas complexos no mundo real, onde os objetos têm peso, textura e consequências. O silêncio que se seguiu a essas reflexões não era de solidão, mas de compreensão. Ela agora possuía o vocabulário para explicar não apenas como ela pensava, mas como milhares de outras pessoas também poderiam estar processando o mundo, cada uma com sua própria combinação de imagens, palavras e padrões. A consolidação da teoria dos 3 tipos de pensamento trouxe uma nova luz para os desafios educacionais e profissionais enfrentados por aqueles no espectro autista. A especialista percebeu que, ao entender se uma pessoa é um pensador por imagens, por palavras ou por padrões, é possível abrir portas que antes pareciam lacradas. As transformações internas que ela mesma experimentou ao longo desse processo de autodescoberta foram profundas. Ela deixou de se sentir burra por não enxergar o que os outros viam e passou a valorizar sua visão única como uma vantagem estratégica. O assentamento emocional que veio com essa resolução permitiu que ela olhasse para o futuro com uma esperança mais fundamentada. A lição central que emergiu de sua jornada era que a diversidade cognitiva é uma das maiores riquezas da humanidade. O mundo precisa tanto dos poetas, que se emocionam com a cesta de costura da mãe, quanto dos engenheiros, que veem nela apenas uma estrutura de vaime que pode ou não suportar certo peso. A transição para uma compreensão mais inclusiva do cérebro autista exigia que a sociedade parasse de tentar consertar essas mentes e começasse a aprender como utilizá-las. Ela viu exemplos de como jovens talentosos, que antes seriam marginalizados, agora encontravam nichos em áreas como programação de alto nível, design de jogos ou análise de dados, onde suas mentes focadas em padrões podiam brilhar intensamente. A resolução de seu conflito interno sobre ser artista ou cientista foi o ponto final de uma longa busca por pertencimento.
Ela era, acima de tudo, uma tradutora de realidades, alguém capaz de construir pontes entre o mundo dos detalhes fotorrealistas e o mundo das exigências técnicas. Essa clareza permitiu que ela começasse a sintetizar tudo o que aprendera em uma mensagem que ia muito além das paredes de um laboratório ou das páginas de um relatório técnico. O significado de sua jornada não estava apenas na descoberta científica, mas na transformação da percepção pública sobre o que significa ser autista. Ao unir todos os fios dessa narrativa, percebe-se que a jornada pelo cérebro autista é, na verdade, uma jornada para entender a essência da inteligência humana. A reflexão final que se cristalizou na mente da pesquisadora foi a de que o pensamento não é um processo uniforme, mas uma tapeçaria rica e variada. A importância de identificar os pontos fortes em vez de focar apenas nos déficits tornou-se o pilar de sua filosofia. Ela viu como a busca por padrões, a precisão das imagens e o rigor das palavras são ferramentas complementares que, quando combinadas, permitem que a civilização avance. A jornada do capítulo da sua vida, que tratava de repensar o cérebro através de imagens, revelou que a mente humana é capaz de captar a geometria do universo de maneiras intuitivas, muito antes de podermos explicá-las com equações. Seja na música de Chopin ou nos fractais de uma estrela de origami, existe um padrão universal que nos conecta. A compreensão de que o cérebro autista muitas vezes tem um acesso mais direto a esses padrões é uma revelação poderosa. Isso sugere que o autismo não é um erro de processamento, mas uma especialização que oferece perspectivas únicas e necessárias. A síntese de suas experiências e das pesquisas científicas apontou para um futuro onde a educação e o trabalho serão adaptados para abraçar essas diferenças. A ideia de que existem categorias distintas de pensamento, o visual de objetos, o visual espacial e o verbal, fornece um mapa valioso para que cada indivíduo encontre seu lugar no mundo. Ao terminar suas reflexões sobre os testes e as descobertas, ela sentiu que havia entregue uma ferramenta de libertação para muitos que, como ela, sentiam-se deslocados em um sistema que valoriza apenas uma forma de pensar. A mensagem que ressoa é a de que devemos respeitar nossas limitações tanto quanto devemos aproveitar nossos pontos fortes, pois é nesse equilíbrio que reside a verdadeira genialidade. O caminho para o futuro da neurodiversidade estava agora mais claro, pavimentado por uma ciência que não apenas observa, mas que compreende e valoriza a singularidade de cada mente. Ao concluir essa profunda imersão na mente, resta um sentimento de clareza e contemplação. A trajetória da especialista nos ensina que repensar o cérebro autista é fundamentalmente um convite para repensar a nós mesmos. Ela nos mostrou que os rótulos que muitas vezes usamos para definir as pessoas são sombras pálidas diante da complexidade vibrante da realidade neural. A essência de sua mensagem é um apelo à observação atenta e à valorização das diferenças, que, à primeira vista, podem parecer incapacidades. A história da cerca que nunca é apenas uma cerca, dos geradores submersos que poderiam ter sido salvos e dos padrões que ligam a arte de um mestre holandês à física dos fluidos, compõe um quadro de interconectividade assombroso. Ela nos deixa com a lição de que o cérebro humano, em toda a sua diversidade, é o nosso recurso mais precioso. Ao olhar para trás, para o espantalho de uma velha história que buscava desesperadamente um cérebro, percebe-se que a inteligência não reside em decorar fórmulas ou seguir padrões impostos, mas na capacidade de perceber o mundo com autenticidade e precisão. A reflexão final é um incentivo para que todos, autistas ou não, busquem entender sua própria arquitetura mental. Que tipo de pensador você é? Quais são os padrões que seus olhos captam e que outros ignoram?
Ao abraçar essa busca, não apenas honramos o potencial individual, mas também fortalecemos o tecido da sociedade, tornando-a mais resiliente, criativa e justa. O legado dessa jornada é a certeza de que, quando permitimos que cada mente brilhe em sua própria frequência, o mundo inteiro se ilumina. A jornada pelo cérebro autista termina não com uma resposta definitiva, mas com uma nova forma de fazer perguntas, garantindo que a busca pela compreensão humana continue sendo uma das aventuras mais fascinantes de nossa espécie. A história de cada detalhe, cada imagem e cada padrão permanece viva, convidando-nos a ver além das aparências e a encontrar a beleza na ordem oculta de todas as coisas.